E demitir um líder. Se tem uma coisa que é uma decisão difícil, gente, é demitir um gestor. Para quem já está no nível de ser gerente, que tem outros supervisores, coordenadores abaixo, essa é uma decisão difícil. Eu sei exatamente o que cada um de vocês passa, porque já estive nesse lugar enquanto gestora. Tomar a decisão de tirar um gestor não é fácil, porque você realmente precisa preparar como isso vai acontecer e funcionar, ter as razões muito bem fundamentadas, inclusive a pessoa sabendo que ela está num processo avaliativo, né? Você não pode fazer uma demissão de surpresa. A pessoa tem que saber que ela está ali num feedback de evolução, de tentativas de evolução, para que ela realmente volte a dar o resultado, pare de ter os comportamentos que tem. Mas chega um ponto que é a escolha, né? Eu quero continuar lidando com os conflitos, com o não resultado, com os problemas que eu tenho que lidar com esse gestor, ou eu prefiro passar um tempo sem esse gestor na área, você muitas vezes assumindo algumas decisões desse gestor até colocar alguém no lugar. Então, às vezes a decisão difícil te dá mais trabalho, te dá mais incômodo, te dá algumas chateações, mas o que você vai fazer? Você vai continuar convivendo com o problema? Você vai continuar convivendo com os prejuízos daquela situação? Então, também é uma decisão difícil quando você vai tirar um gestor de uma fábrica, né? Então, tem que estar muito bem fundamentado e muito bem construído esse caminho. E você pode dizer para mim assim, Aline, eu tenho dificuldade de tomar a decisão, eu fico até meio culpada na hora de tomar a decisão, porque eu tenho dificuldade ou pouco conhecimento sobre os processos, né? Sobre conhecimento de fábrica, como que as coisas acontecem, como que elas deveriam acontecer. E aí eu concordo, quanto menos conhecimento você tem de um processo, quanto menos conhecimento você tem de fabricação de um produto, quanto menos conhecimento em geral você tem, maior a chance, o risco de você errar. E aí, gente, percebe que tomada de decisão tem a ver com risco? Quanto maior o risco, mais a gente tem medo, mais difícil a gente entende que aquela decisão é. Então, o que nos trava a gente no processo de tomada de decisão é o risco. Tomar aqui, que senão o risco é de eu engasgar e ficar pigarreando aqui. Mas beleza, nesse caso aí, especificamente, falta de conhecimento, não tá tão difícil. Porque só depende da gente. Se eu for lá, mergulhar de cabeça em conhecer o processo, entender como as coisas funcionam, estudar como é que funciona, por exemplo, gestão de estoque, gestão da produção, como é que melhora o processo, como é que faz análise e solução de problemas, como é que faz um planejamento de produção bem feito. Se eu mergulho nesses conhecimentos, por exemplo, eu já tenho um risco menor de errar nas situações que envolvam essas temáticas. Então, quanto mais a gente foca em trazer conhecimento onde a gente não tem, eu tenho dificuldade, Aline, é de saber a hora que eu tenho que como que eu tenho que lidar com o funcionário dessa ou daquela forma. Então, você vai precisar de adquirir conhecimento disso. Como? Tendo uma rede de apoio, uma comunidade para você trocar ideia e discutir, né? Tendo outros gestores junto de você que já passaram dessa fase que podem te ajudar, que é o que acontece, por exemplo, na comunidade, lá do gestor da Real na Indústria. A gente tem lá gestores de vários níveis e situações diversas, né? E que a gente troca ideia, conversa e orienta e aprende todo mundo junto, né? Então, como é que a gente toma essas decisões difíceis, né? O jeito errado, muitas vezes, é eu tomar a decisão pelo feeling, que a grande maioria das pessoas acabam fazendo isso. Como pela minha experiência, pelo que eu já passei aqui, eu vou tomar a decisão dessa forma. Ou então tomar uma decisão de muito sentimento. Eu vou fazer isso porque lá no fundo você não faz. Na frente das pessoas você não fala, não, mas você toma a decisão porque tá com raiva, ou porque tá indignado, ou porque tá nervoso ou nervosa, e vai tomar aqui naquele sentimento. Vai tomar a decisão com base no sentimento. Ou fazer uma tomada de decisão sem análise. Essa bate fundo, essa bate forte.
tomar uma decisão sem análise essa não pode ser para gestor, não. Essa é para amadores, né? E aí a gente se pega fazendo isso no dia a dia, no calor da emoção, no calor das situações, sem fazer um mínimo de análise, querendo tomar decisão, querendo ser imediatista, querendo fazer as coisas acontecerem. Nem sempre fazer acontecer é tomar decisão imediatista demais, sem análise nenhuma. Esse é um jeito totalmente errado. Como é que a gente faz, né? Então, anota aí como que a gente pode, ou qual que é o critério técnico que a gente pode estabelecer aí para poder tomar melhores decisões. Primeira coisa, a situação que está colocada, você tem um objetivo. Toda situação a gente tem um objetivo final por trás disso. Então, beleza. Qual que é o objetivo? Porque a gente nunca pode esquecer, gente, que eu tenho um funcionário problema, vou voltar naquele exemplo. Tenho um funcionário problema, mas que realmente é muito bom tecnicamente. Qual que é o meu objetivo? Ter uma equipe engajada, ter uma equipe produtiva. Beleza? Quais são as alternativas que a gente tem diante dessa situação do funcionário problema? Eu tenho a alternativa dele melhorar o comportamento e todo mundo viver feliz para sempre. Eu tenho a alternativa de demitir e eu tenho a alternativa de continuar e deixar as consequências acontecerem. A primeira opção, a gente já entendeu que ela é muito difícil, mas deixa ela aí. As 3 opções estão aí, vai ter mais filtro para ela. Qual que é a meta? Eu quero ter essa equipe mais engajada e produtiva imediatamente, daqui 2, 3 meses. Será que eu vou conseguir mudar o comportamento dessa pessoa nesse tempo? Então pode ser que essa alternativa não seja possível. Eu conheço gente que já investiu em anos para uma mudança de comportamento de funcionário e em raros casos conseguiu. Raros. O resto conviveu aí 10, 15 anos com a pessoa com o mesmo tipo de comportamento. Até que a pessoa decidiu ir embora. Né? E o gestor não decidiu tirar. Mas conviveu com as consequências. E aí nós vamos ter que entender assim, quais são as vantagens que a gente tem para cada uma dessas alternativas. Porque toda alternativa tem vantagens. Você pode ter certeza. Então eu vou listar todas as vantagens que eu tenho ali em cada alternativa. Agora nós vamos saber quais são as desvantagens. Então, se eu demitir essa pessoa, a desvantagem é que eu vou perder o conhecimento técnico. Se eu demitir essa pessoa, a vantagem é que eu tiro o problema imediatamente. Mas a desvantagem é que eu perco conhecimento, eu vou ter que formar outra pessoa. Então a gente vai listando as vantagens e desvantagens. Depois disso a gente vai precisar avaliar qual que é o risco associado para cada tomada de decisão, para cada opção, né? Bom, se eu demitir, o risco é que eu vou ter alguns problemas de produção, porque o conhecimento está indo embora, mas em tanto tempo eu consigo recuperar isso. Se eu não mandar embora, o que pode acontecer? Eu posso perder mais tantas pessoas, porque elas já não suportam trabalhar no ambiente assim, 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 e eu continuo perdendo, mas agora perdendo um pouco mais. Então, a gente estabeleceu quais são os riscos associados a cada uma das alternativas. E aí, gente, percebe que fica bem mais fácil a gente escolher qual é a alternativa que vai dar um resultado melhor, ou aquela que eu vou conseguir colocar em prática e ter mais vantagens do que desvantagens?